Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, a Anvisa analisa o pedido de autorização para usar cerca de 5 milhões de doses da Coronavac. A agência já concedeu o aval para o primeiro lote de 6 milhões de doses da vacina. A nova autorização pedida à Anvisa é para a liberação do novo lote de 4.800.000 doses da vacina Coronavac. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que espera que a decisão seja emitida em um curto espaço de tempo, já que parte da documentação já foi analisada no primeiro pedido. Dimas ainda disse que esse pedido deve servir para toda a produção local da Coronavac e não apenas para o lote de agora. Ele falou que espera chegar à produção adicional de 35 milhões de doses. Um novo carregamento de matéria-prima para a produção da Coronavac já está pronto para embarque, mas aguarda a liberação do governo da China. Cidade com situação de colapso no sistema de saúde, Manaus iniciou a vacinação contra a Covid-19 na noite de ontem. A largada na imunização na capital do Amazonas aconteceu com a vacinação de uma profissional de enfermagem de origem indígena. A mulher representa uma esperança para seu povo e para todo o estado, o segundo mais afetado pela pandemia de coronavírus. Hoje nós somos mais de 1 milhão de indígenas no território brasileiro que precisa ser cuidado nesse enfrentamento de pandemia. Muito obrigada a todos por esse momento. Que Tupã ore por todos nós. Que Deus cuide de todos nós. De acordo com a Secretaria de Saúde do Amazonas, Wanda é indígena do povo Witoto e tem 33 anos. Moradora do Parque das Tribos, primeiro bairro indígena de Manaus, Wanda Ortega é atuante na luta em defesa dos povos indígenas e trabalha na rede estadual de saúde pela Fundação Alfredo da Mata. E o governo federal autorizou a ampliação emergencial de vagas do Mais Médicos em Manaus. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A ampliação emergencial e temporária das vagas do projeto Mais Médicos para o Brasil na cidade de Manaus foi autorizada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O texto da portaria informou que a medida é tomada em razão da situação de emergência ocasionada pela pandemia do novo coronavírus. Pazuello liberou, pelo período improrrogável de 1 ano, a abertura de 72 novas vagas para profissionais médicos na capital amazonense. Nos últimos dias, a região enfrentou uma grave crise de saúde pública diante do aumento de hospitalizações por Covid-19, com falta de cilindros de oxigênio para o atendimento dos pacientes. Em transmissão nas redes sociais, Pazuello admitiu um colapso do sistema de saúde local. E nos destaques internacionais, quando a gente compara com os outros países, o Japão conseguiu controlar a pandemia. Foram 4.500 óbitos. Mas a crise de saúde trouxe à tona as diferenças sociais e os pobres estão cada vez mais vulneráveis. Yoshiro segura com os olhos marejados um pacote de comida durante uma distribuição de alimentos em Tóquio. O objetivo é ajudar pessoas que lutam para sobreviver na terceira maior economia do mundo, em meio à pandemia de coronavírus. No Japão, isso não é muito noticiado, mas muitas pessoas estão dormindo em estações de trem em caixas de papelão. Algumas estão morrendo de fome, muitas passam fome e é difícil. Eu vi a pessoa sem teto, mas agora muitos jovens estão nesta situação. Em comparação com muitos outros países, o Japão foi relativamente poupado da pandemia, com cerca de 4.500 mortes desde janeiro de 2020, e não impôs um confinamento. Mas, segundo as associações, a crise afeta particularmente os mais vulneráveis.
O número de pessoas que vêm buscar ajuda é 2,5 vezes maior do que no ano passado. Tenho certeza que é resultado da pandemia de coronavírus. Hoje vi um homem que perdeu o emprego na organização de eventos depois que muitos foram demitidos por causa da Covid. Outro disse que trabalha em restaurante, mas provavelmente vai ser demitido em breve. Visto de fora, o Japão parece mais bem equipado para amortecer o impacto econômico da pandemia, com uma taxa de desemprego em torno de 3% e um sistema de seguridade social que funciona. Mas as estatísticas escondem a magnitude do subemprego e do trabalho em meio período. 40% dos trabalhadores têm empregos precários. Mais de 10 milhões de pessoas vivem no Japão com o equivalente a $19 mil por ano e 1 em cada 6 vive em pobreza relativa, com uma renda abaixo da metade do salário médio, de acordo com os números oficiais. 500 mil de pessoas perderam seus empregos nos últimos 6 meses. E depois de registrar um novo recorde de mortes em 24 horas, Portugal adotou novas medidas contra a pandemia de Covid-19. Os novos protocolos vão ser adotados após 167 mortes pela doença em 24 horas no país, um novo recorde. Todos os estabelecimentos de qualquer natureza devem encerrar às 20 horas nos dias úteis e às 13 horas aos fins de semana, com exceção do retalho alimentar, que aos fins de semana se poderá prolongar até às 17 horas. O primeiro-ministro também agradeceu a redução de 30% na circulação de pessoas, mas afirmou que os índices registrados ainda não são suficientes. Para reforçar a obrigatoriedade do teletrabalho, é determinado, por um lado, que todos os trabalhadores que tenham de se deslocar para prestar trabalho presencial carecem de uma credencial emitida pela respectiva entidade patronal. Diante do aumento do número de casos de Covid-19 e da pressão crescente sobre hospitais do país, o governo português impôs um novo bloqueio que começou na última sexta-feira. De acordo com um balanço atualizado da Universidade Johns Hopkins, Portugal tem mais de 556 mil contágios confirmados e pouco mais de 9 mil mortes pela doença. E para encerrar, olha só, voluntários no Iraque unem forças contra as mudanças climáticas. Eles pretendem plantar 1 milhão de carvalhos para reflorestar o país nos próximos 5 anos. Em sua estufa, Delbandi Hawaduzi acaricia os brotos verdes que se transformarão em carvalhos e que poderão reviver a floresta curda no norte do Iraque, onde guerras, extração ilegal de madeira e incêndios destruíram metade das árvores. Aos 26 anos, Hawaduzi e os outros voluntários têm em comum uma meta ambiciosa: plantar 1 milhão de carvalhos em 5 anos. Não há árvores suficientes na região do Kurdistão. Eu tenho tempo e capacitação. Este é meu pequeno envolvimento e contribuição para a natureza do Kurdistão iraquiano. A região curda sofre de um conjunto de problemas ambientais, incluindo a ausência de linhas de transporte público, a presença de um grande número de refinarias ilegais de petróleo e a falta de consciência ambiental dos cidadãos. Carvalhos são árvores resistentes que podem suportar climas frios e quentes. As sementes são coletadas nas montanhas e plantadas em estufas. Depois são transformadas em mudas e replantadas nas montanhas. Até agora, o projeto já plantou 2.000 carvalhos. E essa edição fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Uma ótima tarde para você.